trago duas boas novas sobre o São Paulo, tudo sobre o São Paulo com um enorme problema na contratação de Mailton, sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças, volta de Neymar à seleção brasileira e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Shakhtar Donetsk anunciou a contratação de Lucas Ferreira, atacante que pertencia ao São Paulo, operação de 10 milhões de euros. Bora falar agora sobre Neymar, que está voltando à seleção brasileira. 2 segundas-feiras atrás, Carlo Ancelotti chegou aí ao Morumbi para assistir a Neymar de perto, e dá para dizer que o Neymar faz parte da lista larga que a seleção vai mandar à FIFA até esse domingo. Só para você entender, a seleção brasileira enfrenta Chile e Bolívia pelas eliminatórias, são os 2 últimos jogos das eliminatórias. E a CBF tem como data final para envio de uma lista mais larga de atletas esse domingo. Nessa primeira lista, o nome do jogador do Santos estará. E é natural que ele também esteja na lista final com 23 jogadores, até porque o Ancelotti precisa passar a conviver e entender um pouquinho mais do dia a dia com o Neymar. Vale a lembrança de que nos 2 primeiros jogos do técnico italiano à frente da seleção brasileira, Neymar ficou de fora na oportunidade. Ele já até jogava pelo Santos, mas ainda não estava em boa forma física. Neymar que emplacou 6 jogos seguidos, atuando por 90 minutos, algo que não acontecia há bastante tempo. Nesse intervalo de 6 jogos foram 3 gols marcados, o da vitória contra o Flamengo e mais 2 super decisivos no triunfo diante do Juventude. Só para completar, contar que desde que voltou ao Santos, o Neymar soma 18 partidas com 6 gols e 3 assistências. Hora de falar sobre o São Paulo com 2 boas notícias a partir do empate em 2-2 contra o Sport na Ilha do Retiro. Nesse sábado você deve estar pensando que eu fiquei maluco. Afinal de contas, quais são as boas notícias quando se empata contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro? Pois bem, São Paulo utilizou praticamente todo um time reserva, poupando atletas para a partida da próxima terça-feira contra o Atlético Nacional da Colômbia, jogo no Morumbi, valendo vaga nas quartas de final da Libertadores. Seguindo esse princípio, o técnico Hernan Crespo começou com 6 atletas revelados em Cotia entre os titulares. Goleiro Yang, que falhou em um dos gols, o Mike, que foi o autor do gol do empate, o Patrick, o Luan, o Pablo Maia e o Rodriguinho. Outros jogadores formados na base do São Paulo acabaram entrando durante o jogo. Henrique do Carmo deu boa resposta, com direito a até uma assistência. Destaque também o segunda boa notícia, Lucas Moura, que jogou durante toda a etapa final e fez um dos gols do São Paulo. O Lucas não marcava há mais de 6 meses. E esse gol pode dar confiança para que o Lucas seja peça importante na partida da próxima terça-feira. Quero chamar a atenção também para outro número: 15 dos 59 gols marcados pelo São Paulo em 2025 foram de atletas formados em Cotia, mesmo negociando vários jogadores, como Lucas Ferreira, como mais recentemente o Matheus Alves. No início do ano o William Gomes já havia sido negociado, enfim, o Moreira também. O São Paulo tem se desfeito dos seus jogadores da base porque precisa fazer de dinheiro. Ainda assim, o São Paulo tem conseguido boas respostas dos meninos formados em Cotia. Só para arrematar, contar que Alan Franco é a única preocupação. O titular do São Paulo, que foi utilizado no jogo na Ilha do Retiro, acabou sentindo dores no pé, mas deu a entender que estará em campo na terça-feira contra o Atlético Nacional. Hora de informação exclusiva: o São Paulo dificilmente conseguirá a contratação de Mailton, lateral direito que vive grande fase com a camisa da Chapecoense. O Mailton tá louco para jogar no São Paulo, tem feito todos os esforços, mas o problema se dá com o Metalist, time ucraniano que detém os direitos econômicos do jogador. O grande problema se dá alguns anos atrás, quando o São Paulo vende o Paulinho Boia para o Metalist por $800 mil. A alegação da equipe ucraniana é que o São Paulo mandou o Paulinho Boia com tuberculose para a Ucrânia. Até se recuperar, o Paulinho Boia precisou de muito tempo e, para piorar, quando ele ficou pronto, estourou a guerra entre Ucrânia e Rússia e o Paulinho Boia nem sequer estreou pelo time ucraniano. Ele acabou se utilizando daquela cláusula de guerra para deixar o Metalist. Para completar toda a confusão, São Paulo foi à FIFA para cobrar os $800 mil que não foram pagos e o Metalist sofreu um transfer ban. Tricolor, para tentar convencer o Metalist a liberar o lateral direito, o Mailton, o São Paulo ofereceu a retirada do transfer ban por um empréstimo de uma temporada. E se nesse um ano o Mailton jogasse pelo menos 60% das partidas, o São Paulo abriria a mão de receber os $800 mil. Vale a lembrança de que o contrato do Mailton com o Metalist se encerra na metade do ano que vem, a partir de janeiro. Ele já pode
assinar um pré-contrato para sair de graça, seria a chance de o Metalist, nesse primeiro momento, retirar o transfer ban e, num segundo momento, recuperar ou não ter de pagar esses 800 mil dólares. Pois saibam que o time ucraniano disse não para a oferta São Paulina, afirmando que não faz negócio com o São Paulo. Ele entende que o tricolor não agiu de forma correta. O São Paulo se defende, afirmando que nunca mandaria o Paulinho Boia com tuberculose. Essa tuberculose provavelmente foi pega na Ucrânia. Ele chega na época do frio e acaba por sofrer essa doença. Só para completar, Metalist hoje joga a segunda divisão do futebol ucraniano e tem 7 transfer bans contra si. Situação caótica do clube que foi muito afetado por conta de todo o conflito contra a Rússia. O Metalist nem joga mais na sua cidade, enfim, um verdadeiro caos. A tendência é que o negócio não saia. Só para completar sobre o São Paulo, contar que o Tricolor, na noite dessa sexta-feira, anunciou o retorno de forma oficial de Rafael Tolói, que assinou contrato até dezembro de 2026, prorrogável por mais um ano. Se o Maílson não vier ao São Paulo, já tem plano B? Paulo, imagino que sim, mas eu não consigo cravar, cara, sendo bem honesto com você, né? O que eu sei é que o São Paulo tinha tudo acertado com o Maílson. Deixa eu até contar mais um bastidor. O Maílson havia passado pelo Atlético Mineiro pelas mãos do Rui Costa. Foi o Rui Costa quem o contratou no Galo, tá? Então, o Rui Costa era um entusiasta da ideia do Maílson no São Paulo. Só que, como eu contei agora há pouco, o Metalist não quer fazer negócio com o São Paulo por entender que o São Paulo agiu de má fé quando mandou Paulinho Boia com tuberculose. O Gil Souza está por aqui perguntando sobre o Maílson. O Alexandre Pereira, o Rafael Tolói está no São Paulo, já foi até anunciado, tá? A Isabela está perguntando se é verdade que o Maílson acabou de fechar com o São Paulo. A informação que eu tenho é exatamente oposta, de que o Metalist ainda não aceitou a oferta, tá? Deixa eu ver se alguém já está cravando algo contrário. O Maílson já aceitou jogar no São Paulo, tá? Ele já topou, mas o grande problema nesse momento é o acordo com o time ucraniano. Ó. O São Paulo acertou os salários com o staff do lateral Maílson e agora aguarda a liberação do Metalist. Exatamente esse é o grande problema. Perguntas, dúvidas, sugestões, que mais, hein? E qual é a verdade que houve um aceite informal do Metalist em relação ao Maílson? Gabriel Sá disse isso. O SR6 Treves. Eu tinha prometido falar sobre esse tema quando a gente chegasse a 2.000 pessoas. Estamos com 1.910 somando todas as plataformas, mas bora lá, vai sem mais, nem enrolação, porque eu não estou enrolando, né? Mas bora contar e depois, se mais gente aparecer, a gente traz outros detalhes. Hoje eu gravei 3 vídeos, né? E depois da publicação do terceiro, uma pessoa com quem eu tentava falar desde ontem, enfim, me retornou. Isso às vezes acontece, né? Você chama a pessoa na live e a pessoa te responde quase 24 horas depois. E aí, por telefone, essa pessoa estava me contando que o Metalist, nesse momento, não quer fazer negócio com o São Paulo, tá? Deixa eu até colocar, porque assim, tem uma... Faz tempo que eu nem utilizo disso aqui, mas acho que pode ser uma coisa legal. Deixa eu só ver se eu acho aqui, ó. Informação exclusiva. O Metalist não quer negociar Maílson com o São Paulo. O Tricolor já fez uma proposta considerada muito boa pelo São Paulo, um empréstimo de uma temporada. Em troca desse empréstimo, o São Paulo retira um transfer ban que o Tricolor aplicou no Metalist por conta do não pagamento do Paulinho Boia, tá? Ou seja, o Metalist não receberia uma compensação financeira pelo empréstimo do Maílson, mas, ao mesmo tempo, ficaria livre, isento desse transfer ban. Além disso, o São Paulo prometeu que, caso o Maílson disputasse pelo menos 60% das partidas com a camisa do São Paulo durante esse período de empréstimo, o São Paulo se veria obrigado a comprá-lo pelos 800 mil dólares que o Metalist deve ao São Paulo pelo Paulinho Boia, e que foi motivo dessa ação na FIFA que resultou num transfer ban, tá? Na teoria, uma proposta bem pertinente para um jogador que não está no Metalist. O Metalist o emprestou para a Chapecoense, já são 2 temporadas de empréstimo no time que joga a segunda divisão no Brasil. O Metalist também está na segunda divisão da Ucrânia, uma das cidades mais afetadas pela guerra com a Rússia. O Metalist nem tem jogado em casa, está jogando numa outra cidade. Segunda divisão e 7 transfer bans contra si. Um caos total, caos financeiro, enorme dificuldade para manter as contas em dia. E apesar dessa proposta do São Paulo, o Metalist não está disposto a fazer negócio com o Tricolor pelo Maílson. Perguntei para essas pessoas que estão cuidando da negociação o motivo.
E o que eu ouvi é que o Metalist está muito incomodado com o São Paulo por conta da venda do Paulinho Boia. Segundo o clube ucraniano, o Paulinho Boia foi vendido com tuberculose. E aí o Metalist praticamente não conseguiu utilizá-lo, porque ele chega lá com tuberculose, tem problemas de saúde, não consegue jogar. Quando ele fica bom, há esse problema da guerra, o jogador sai sem atuar, e para completar, o São Paulo ainda leva o caso à FIFA e emplaca um transfer ban contra o Metalist. Então, nesse momento, o clube ucraniano não tem nenhuma intenção de facilitar a vida para o São Paulo. Os representantes do Mailton ainda disseram: pessoal, se vocês não fizerem isso, o Mailton fica na Chapecoense até dezembro, e daí vai faltar 6 meses para o fim do contrato, vocês não vão recuperar esse dinheiro. É a chance de vocês primeiro tirarem esse transfer ban contra vocês e depois recuperarem $800 mil. Vocês não querem? Os caras disseram que preferem perder o dinheiro e perder o jogador de graça do que negociar com o São Paulo por conta de toda essa circunstância. Beleza? Ficou compreendido? Ficou. Como eu contei para vocês, não havia nem contado em vídeo, porque a notícia chegou depois da gravação do terceiro vídeo. Será que a diretoria do São Paulo sabia que o cara estava doente? O Joseph de Menezes está perguntando isso, ainda sobre a informação que eu contei de forma exclusiva do Paulinho Boia. O São Paulo garante que não. O São Paulo garante que o Paulinho Boia sai de São Paulo sem problema ou doença alguma. E que quando chega na Ucrânia, possivelmente por causa do frio, de alguma coisa lá, é lá que ele desenvolve a tuberculose. O São Paulo diz que não tem culpa nenhuma de o Paulinho Boia se apresentar com tuberculose na Ucrânia. E é por isso que o São Paulo entendia que o Metalist precisava pagar o dinheiro. E é por isso que o São Paulo levou o caso até as últimas consequências, enfim, com a punição com o transfer ban ao Metalist, tá? O Metalist não parece ser um clube muito sério. O time tem 7 transfer bans contra si, ainda que com a não é nem desculpa, né, mas com a observação de que é um clube que está em meio a uma guerra, enfim, mas talvez quando eu falei que não, sério, e depois eu lembrei da guerra, talvez eu tenha que fazer. Enfim, mas o Metalist tem 7 transfer bans contra si. Tá, beleza. Então é isso, né, rapaziada. Ficamos aqui com aquele giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada do Tricolor Paulista. Chega aqui deixando aquele like maroto. Inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil, combinado? A gente vai ficando por aqui naquele ritmo, naquele pique. Espero você no próximo vídeo. Até lá. Valeu? Um grande abraço no teu coração. Um ótimo domingo para você. Tchau, tchau. Fui.